Bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Conhecimento. Eu sou o Marcelo, o host do podcast, e hoje tenho um convidado muito especial para falar sobre atendimento ao cliente e alta performance. E para falar sobre esse tema, estou aqui com o Rubens. Rubens, muito obrigado pela presença. Marcelo, obrigado. Estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite de bater esse papo legal sobre um assunto que é a preocupação de empresas e empreendedores de todos os tamanhos. É verdade, verdade. Que prazer estar aqui com você e para tratar de um assunto tão legal e assunto do dia a dia, né? Isso é que é gostoso. Prazer é meu, Rubens. E esse conteúdo com certeza vai ajudar tanto pessoas que atuam no setor comercial, empreendem dentro das empresas que elas atuam, quanto vão ajudar aquelas que já são empreendedoras. Sem dúvida, sem dúvida. Seja independente do tamanho do seu negócio. Agora, para começar, Rubens, antes de a gente adentrar esse tema que é atendimento ao cliente e alta performance, e eles se conversam ou se atrapalham, não é mesmo? Verdade. Queria que você contasse um pouquinho como que você entrou no mundo da atuação que você faz hoje. Sim. E que você contasse um pouquinho para a nossa audiência um pouco do que você faz. Claro, é um prazer. Eu já estou nessa área há mais de 25 anos na gestão comercial, né? Passei por algumas empresas e eu sempre estive envolvido com o desenvolvimento de equipes, desenvolvimento de lideranças, né? E ao longo deste caminho eu fui tratando também a minha formação educacional, a minha formação acadêmica voltada para o desenvolvimento de pessoas. E hoje, Marcelo, eu falo para você que eu não faria outra coisa se não fosse isso. As pessoas me perguntam, poxa, mas lidar com pessoas não é difícil? É difícil, mas é possível. E cada um que você vê avançando, cada um que você vê prosperando, é uma alegria, uma satisfação muito grande. Então, são 25 anos trabalhando, procurando compartilhar, eu sou um estudioso de pessoas, né? Procurando compartilhar esse conhecimento, e o nosso objetivo é ver cada vez mais essas pessoas se transformando em profissionais extraordinários. Legal, Rubens. Muito bom. O que fez você chegar até esse caminho? Você procurou ou foi os caminhos da vida que te levaram até esse trabalho com desenvolvimento humano? Não, eu acredito que foi uma mistura, eu vou te explicar por quê. Eu venho do esporte desde muito cedo. Eu comecei a praticar futsal desde os 6 anos de idade. Legal. E comecei no meu time de coração, né? Então, a competitividade ela já falava muito alto naquele momento. E eu sempre fui muito ligado à questão do atleta de alta performance, em fazer pré-temporada, em desafiar o corpo. E isso, com o passar do tempo, eu fui observando que ele poderia ser aplicado em outras situações, né? Então foi daí que partiu isso. Isso vem do esporte, a minha competitividade. E a questão da excelência no atendimento, ela também traz um pouco disso na raiz, porque o esporte ele te traz muita disciplina, muito respeito e muita reciprocidade, que é um tema que eu falo muito hoje. Legal. Inclusive, eu estava no trajeto até aqui de carro, Certo. hoje peguei de forma atípica muito mais trânsito que o normal. Eu vim ouvindo um episódio do Joel J e Sim. depois de um filósofo que é o Clóvis de Barros. Um falava sobre o trajeto e os percalços da vida, que foi com o filósofo Clóvis de Barros, e o Joel J estava falando sobre performance, que é o core dos temas que ele aborda, dos conteúdos que ele traz na internet. E aí, ouvindo você falar do que te trouxe até a parte de desenvolvimento humano, que foi a mesma que a do Joel J e é comum em muitas outras pessoas, eu acho interessante, Rubens, como que o esporte ele reflete na questão do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano e na alta performance diretamente. Sim. Em muitos treinamentos, e eu que sou também dessa área, a gente associa com o esporte o tempo todo. É verdade. Tanto a questão do autoconhecimento, a da disciplina, o desafio, o superar as barreiras de ouvir não ou de falhar em algum momento e as lições aprendidas de todo esse trajeto. Sim, porque a alta performance ela está ligada à sua entrega, né? Aquilo que você entrega de resultado. E para você obter alta performance, você precisa de estratégia, disciplina, né? E propósito e foco. E isso você traz para o mundo corporativo de uma forma muito sólida,
de uma forma que você também tem a entrega, você também tem os seus propósitos, né? E mais do que tudo, essa questão da alta performance é por que pessoas chegam até determinado ponto, chegam ao topo com muito mais facilidade do que o outro, né? O porquê que pessoas com tanto potencial, que são pessoas promissoras, não conseguem chegar até alta performance? O que está por trás disso? Então, essa origem no esporte, ela te esclarece muitas coisas. Joel J vem da natação. Ele avançar milésimos de segundos são conquistas assim incríveis, né? E qual a estratégia que ele usa? E de que forma que ele faz para chegar lá? Legal. E Rubens, quando a gente fala de atendimento ao cliente, Sim. que é uma das ferramentas para se alcançar a alta performance, Verdade. é um dos recursos das armas que você vai utilizar para alcançar esse objetivo. Isso é treinável? Isso é algo inato? Como que a gente pode tratar essa questão pensando na grande diversidade que a gente tem nas empresas? Então, a gente tem empresas de serviços, empresas de bens de consumo, produtos, empresas que geram experiências, todas elas inclusive, mas a gente tem uma percepção do que nós gostaríamos de receber no atendimento, a qualidade, a alta performance da empresa, do vendedor, do produto, do serviço para nos atender. Porém, quando a gente está do outro lado, isso muda bastante de figura. O desafio é bem maior. A alta performance e um bom atendimento, um excelente atendimento, é algo treinável? Sim, eu posso te garantir que sim. E eu trabalho em cima de 2 pilares. O primeiro é que o cliente, a felicidade, ela não está no produto ou no serviço, mas sim na excelência e na experiência do cliente. De modo que, quantas vezes a gente guarda na memória um atendimento que foi excelente, algo que ficou ali, que você retorna, que você divulga. Então, a experiência do cliente, ela é mandatória e isso é treinável. Um outro conceito que nós trabalhamos é a parte do conhecimento. Eu tenho um parceiro, o professor Silvio Souza, que é meu grande parceiro de trabalho, que ele diz o seguinte: o conhecimento é algo que você recebe, você interioriza e você executa. Se você recebeu o conhecimento e não interiorizou, você não vai executar. Então, talvez esteja fora do seu perfil, que esteja fora das suas competências, enfim, pode ser uma outra vertente que não aquele setor, aquela atividade. Agora, se você recebe o conhecimento, você interioriza e tem dificuldade de executar, você treina, treina, treina. Então, a partir desses princípios é que nós buscamos elevar as equipes por meios de treinamentos práticos, treinamentos que visam elevar a produtividade a curto, médio e longo prazo. Por isso que nós tratamos esse termo que você conhece muito bem, treinamento e desenvolvimento. É isso que nós buscamos sempre. Legal. Então, você está me dizendo, Rubens, que o treinamento, transferir o conhecimento, ele tem um percentual, porque precisa a pessoa interiorizar isso para aplicar. E o que motiva essa pessoa a interiorizar e ter essa vontade de aplicar? Até porque nós buscamos ter um trabalho onde seja conectado com o objetivo, caso tenhamos isso claro, ou com um propósito, como é muito dito hoje, mas nem sempre a pessoa está no momento de vida ou tem maturidade para ter clareza ou para se preocupar com isso, para buscar essas respostas, a se descobrir. E quando isso não acontece, muitas vezes essas pessoas estão inseridas em trabalhos ou em programas de treinamento e desenvolvimento que elas não gostariam de estar ali de fato. E aí o que tem de ruído, o que atrapalha nesse processo de receber o conhecimento, interiorizar e aplicar quando você tem um público que está em um local que talvez não gostaria de estar? Inclusive eu participei de alguns debates recentemente. E algumas pessoas, alguns especialistas na área, eles defendem o seguinte, que o grande desafio do gestor é observar que 10% da tua equipe é aquele que tem fome de vencer, fome de conhecimento, fome de resultado, fome de crescimento. 10%.
80% está ainda num caminho indefinido, que você precisa muito trabalho, feedback, construção, propósito, realinhamento de expectativas, né? E 10%, ele diz o seguinte: gestores, não se frustrem. Esses 10% já está dentro de um limite que nós imaginamos que vamos perder no meio do caminho. Isso é em qualquer atividade, seja na área comercial, seja na engenharia, seja na medicina. Ele falou, esses 10% não tem jeito, não tem como fazer, né? Porque eles estão vinculados a uma outra atividade. Eles podem ser maravilhosos, mas em outro campo. Então, eu acredito que, primeiro, descobrir aqueles que realmente têm a fome e dar isso, né? E não desistir. Durante todos esses anos, eu não desisto de colaborador, até que todas as alternativas se esgotem, né? Mas primeiro eu quero ouvi-lo, eu quero entender qual é literalmente o seu propósito, qual é o objetivo de você estar aí. Primeiro, o que te move sair da cama para ir trabalhar? Alguma coisa faz sentido, né? Então, é um desafio muito grande, mas eu creio que, principalmente pós-pandemia, nós vivemos assim, uma outra fase do treinamento, uma outra fase do desenvolvimento e que requer muita sensibilidade. E aí eu deixo uma dica: gestores, se preparem cada vez mais. Estejam atualizados. Eu também, como eu disse a você, eu sou estudioso de algumas coisas, né, voltadas ao desenvolvimento humano, e minha última experiência recente tem sido a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. E a TRG diz o seguinte, é a terapia de resultados. Ela diz o seguinte: o nosso consciente, ele é um barco no meio do rio. E o nosso inconsciente, ele é literalmente o rio. O nosso inconsciente, ele é capaz de gravar 400% de alguma situação. Mas você fala, nossa, mas o limite não é 100? Não, 400. Por que ele explica isso? Porque quando você, no passado, se você... vou te dar um exemplo. Você vai comer um bolo e você se recorda do bolo da sua avó. Você vai se recordar do cheiro, do local, do sabor, da roupa que você vestia, do ambiente. Isso significa... E isso está inserido muito nesses 80% que ainda não conhecem o caminho. Então, existem coisas no subconsciente que precisam ser tratadas, barreiras que precisam ser tratadas para ele continuar evoluindo. Então, esses 10 que estão com fome de resultado, de vencer, de se desenvolver, de crescer, aqueles que a gente até brinca no mundo corporativo, tem mais trabalho às vezes para puxar do que para empurrar. Isso. Esses outros 80 são os que estão decidindo se vão para os 10 de muita fome de vencer ou se para os 10 que, de uma forma mais clara, ele vai pedir para sair ou ele vai ser trocado em algum momento. Exatamente. Então, os 80 é a grande massa que, dando um bom resultado ou não ali nesse meio, o gestor, a empresa em si, tem a oportunidade de desenvolver. Sem dúvida. E aí a estrutura que a empresa e a capacidade do gestor e a influência do time é que vai dizer se ele vai para o lado bom da força ou se ele vai para o outro. E no meio do caminho ele acaba descobrindo coisas novas. E isso é decisor. Você percebe que no meio do caminho muitos vão se direcionando, né? E quando eu digo que é uma vitória para o gestor, quando você percebe que você conseguiu mudar um mindset, conseguiu dar uma nova perspectiva, né? Isso é muito louvável, né, para um gestor. E, Rubens, a gente fala muito do gestor ter importância no papel do desenvolvimento do seu time e ele ser uma peça fundamental ali, chave no desempenho desse time, no desenvolvimento dele. Por mais que sabemos também, até por atuação na área, que a gente se desenvolve por busca de conhecimento, por interação com os nossos pares e colegas e por prática. Mas... qual que é o desafio prático e quais seriam algumas ações, por mais que elas sejam muito amplas, sim. Para quem está nos ouvindo, que é novo gestor e está
de frente com esse desafio, que era muito bom de executar e agora tá liderando um time. E tá ouvindo você falar aí dessas analogias entre barquinho e rio, dos 10 que estão voando, dos 80 que estão se decidindo ainda e dos 10 que vai ter que resolver o que vai fazer da vida deles. Por onde que esse gestor novo começa? Eu adorei essa colocação porque nós, como gestores, aqueles que estão iniciando, eles se preocupam bastante em medir, bastante em entregar os números, que isso é super bacana de ver, né? Nós temos a capacidade de transformação. Mas para que isso aconteça, tem um detalhe que é fundamental: tomada de decisão. Essa tomada de decisão, ela está vinculada à atitude do gestor. O gestor, primeiro, ele precisa ter o tempo dele de processo e o tempo dele de pessoas. Processo, pessoas e resultado. Ter aquele momento do feedback, ter aquele momento de fazer o acolhimento, ter aquele momento na troca de experiências, né? Isso é muito válido. Isso não pode se estender muito, porque senão lá na frente a sua correção começa a ficar mais difícil. Não temer, porque os desafios eles são constantes. A frustração, ela pode ser diária, mas as celebrações de vitórias, elas também acontecerão. Então, o que eu deixaria para aqueles que estão começando, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, aprimore a sua tomada de decisão. Sempre baseado no equilíbrio e sempre baseado na justiça, na igualdade. Observando sempre o resultado em vias de mão dupla. Né? O resultado, porque o gestor ele representa ali, ele está ali para representar a empresa no momento em que ele precisa assegurar resultados, né? E ele também representa uma equipe que espera dele um apoio. Então, fazer esse trabalho de forma equilibrada. Por que eu digo de forma equilibrada? Muito cuidado com o estresse. O estresse é necessário? Sim, nós passamos por estresse. É o estresse do trânsito, é estresse, mas o estresse, ele vive numa curva, e isso é saudável. O que ele não pode é manter toda hora em pico, né? Aí sim, o gestor, se ele consegue ter o equilíbrio emocional, que é o que nós falamos da inteligência emocional no mundo corporativo, ele consegue dominar isso, ele consegue trazer as ações e tomar as decisões corretas. E esse líder aí, pegando aí esse bloco, falando do novo líder, inclusive, Rubens, tem um livro que eu gosto bastante, e você que é estudioso deve ou conhecê-lo ou já ouvir falar, que é o Rancharan, que fala sobre o pipeline de liderança, e é um livro muito interessante, eu já trouxe aqui em outros episódios, no qual o pipeline, e ele tem a capa desse livro, que são tubos, são tubulações fazendo curvas, e cada uma dessas curvas, o autor fala sobre um processo de transição da carreira. Então ele fala sobre o período que você é líder de si mesmo, onde você é um assistente, um auxiliar, um analista, um especialista, e a primeira curva, o primeiro capítulo é quando você sai de ser líder de si mesmo e vai ser líder do outro. Perfeito. E aí ele vai seguindo essa mesma linha de raciocínio. Depois ele fala na outra curva, no outro pipeline dessas tubulações, como analogia aí da capa, ele fala sobre quando você deixa de ser líder de outros e passa a ser líderes de líderes. Exatamente. Que é a função de um gerente em relação a um coordenador, a um supervisor, para deixar um exemplo mais claro. E aí ele vai passando. A outra curva, quando você passa a ser um diretor, que você é líder de gerentes, que gerenciam supervisores ou coordenadores, que gerenciam outras pessoas. E aí ele vai subindo até o nível de CEO, do que é um termo mais conhecido hoje. E é muito interessante porque nesse livro, o autor, ele fez estudos, ele traz exemplos de situações onde as pessoas mais erram e mais acertam, em algumas dicas de boas práticas em cada uma dessas transições. É muito interessante, muito prático. Já utilizei bastante para montar alguns treinamentos para público de primeira liderança. Gostei da dica. É uma ótima dica, Rancharan, Pipeline de Liderança. E é um livro excelente quando fala de transição.
Tem várias habilidades, várias atitudes Sim, exigidas na liderança em si, mas ele ajuda muito a refletir, a pensar em desenvolvimento no processo de no transição. processo de transição. E Imagina. pegando esse gancho, Rubens, acho que a grande dificuldade desse novo líder é saber, primeiro, a questão de fazer gestão de pessoas. Sim, Fora alcançar resultado por meio exato. dessas pessoas, sendo que antes ele alcançava o resultado por meio do próprio esforço individual. E quando ele chega nesse momento, às vezes não tem claro quanto de esforço técnico ele deve empregar versus habilidade, desenvolver e empregar habilidades comportamentais. Eu já ouvi algumas coisas e gostaria que você trouxesse a sua experiência e opinião. Já ouvi coisas sobre 80-20, o famoso Pareto. Pareto. 80 comportamental e 20 técnico. Faz sentido para você, Rubens? É de fato, você vê dessa forma em relação à proporção de necessidade de habilidades desse novo líder? Sim, eu falando no cenário, né, que nós estamos, que nós vivemos, como eu disse, principalmente pós-pandemia, faz muito sentido. Essa habilidade de lidar com as pessoas, essa sensibilidade de lidar com as pessoas, ela é fundamental para você construir o resultado. O que eu vejo de desafio nisso é até onde está o teu limite? Até onde você vai se posicionar de maneira compreensiva, compassiva, né? Até onde isso não vai impactar o teu resultado? Então, esse equilíbrio que está trazendo para o mercado hoje líderes com habilidades assim fantásticas na forma de lidar com pessoas, né? Esse meu livro ele foi desenvolvido através de pautas neste formato. Estou no meu limite. Tá? Inclusive, posso abrir aqui? Pode ficar à Seria um vontade, esse é um presente aqui. presente para você. Muito obrigado. Obrigado, Você viu? imagina, esse é um presente com muito carinho para você. Redefina seus limites, desbloqueando o seu potencial para o sucesso. Então, o livro do Rubens. Onde que o pessoal que está nos acompanhando consegue comprar esse livro, Rubens? Esse livro hoje ele está disponível na Amazon e também no nosso link na nossa bio no Instagram. Nós temos o link direto, né, que aí compra direto com a nossa equipe. Legal, Tá bom? vou deixar aqui no episódio, Perfeito. quanto nas publicações do Instagram, no YouTube e Instagram, o link para adquirir o livro e vou deixar também suas redes para o pessoal acompanhar e ver o trabalho. Depois Agradeço. também eu gostaria que você falasse do livro que você vai lançar. Sim. Mas terminando esse raciocínio aqui, Sim. Rubens, esse livro aqui, Redefina Seus Limites, você estava comentando da relação dele com esse tema, né? Isso, porque eu ouço muito essa questão, ouvi muito durante esses anos, né? Eu estou no meu limite, mas qual é o seu limite? Vamos entender o que é esse limite, vamos equacionar isso de uma forma que a gente consegue filtrar e consegue canalizar energia onde realmente precisa para a gente poder evoluir. Por isso que eu falo desbloqueando seu potencial para o sucesso, né? Então, ele tem um cunho muito forte do coach, né? Porque eu sou coach de formação. Então, através dele, primeiro passo, nós escrevemos um livro que tem 96 páginas. Por que 96 páginas? Quem precisa redefinir seus limites, ele tem pressa. Eu não vou escrever um livro de 300 páginas. Então, eu quero algo objetivo, que ele possa ler e ele possa colocar em prática de forma rápida. A linguagem que nós usamos é uma linguagem simples, é uma linguagem extremamente do cotidiano e que qualquer pessoa pode ler e vai interpretar algumas etapas. Como aprender com o fracasso. O fracasso é o fim? Não, ele não é o fim do ciclo, pelo contrário. O fracasso, se nós começarmos a trabalhar com ele de maneira que ele te fortalece para iniciar um novo ciclo e ficar mais preparado ainda, você não sofre tanto, né? Celebrar as nossas conquistas. Será que nós celebramos as nossas conquistas da mesma forma que nós nos cobramos? Então, isso são fatores que te levam a dar o ponto de equilíbrio e que te impulsionam a querer cada vez mais trabalhar pelo ser humano. E foi exatamente assim que a minha carreira se desenvolveu. Imagina, altos e baixos, problemas, soluções, mas sempre olhando pelo lado positivo, sempre olhando para o desenvolvimento das pessoas.
Muito bom, Rubens. E é até legal você ter comentado do uso de ferramentas do coach e a sua Sim. formação. E eu acredito que é uma grande oportunidade aqui da gente desmistificar algumas questões. Como, por exemplo, falam de coach, algumas pessoas que vão para o lado do extremo, elas acabam associando o coach a receitas de bolos e promessas milagrosas. E o coach, eu não tenho a formação, mas eu convivi e faço parte de um meio onde sempre tem ou ferramentas de coach sendo aplicada Certo? ou consultores iguais a você, convidados, Sim. palestrantes nos trabalhos que eu faço, nas empresas que eu já trabalhei, em onde eu trabalho, fazendo alguma contribuição em parceria com os colaboradores, no meu caso, aplicando algum treinamento ou fazendo um trabalho utilizando ferramentas de coach. Isso. Então, o coach é algo muito importante. São ferramentas de perguntas poderosas que fazem as Isso. pessoas pensarem em outras possibilidades, em organizar pensamentos, processos. Eu comentei que eu estava vindo para cá no trânsito ouvindo o Joel J e ele estava conversando com o fundador do IBC, José Roberto que Marques? é o José Roberto Marques. E aí eles estavam conversando, o Joel J estava falando da trajetória dele, e ele é formado em coach, Sim. e o José Roberto é dono de uma Uma grande, potência. grande potência aí de formação de Uhum. coaches, responsável aí pela disseminação dos coaches no Sim, Brasil e sim. até fora. Até fora. E aí ele estava falando do como o Joel J evoluiu, ele dando Uhum. depoimento, por ser uma pessoa muito ativa, muito acelerada, que o coach ajudou ele a organizar as ideias, Sim. a ele elaborar melhor os insights que ele tinha, a colocar processos, a organizar, a se perguntar muito. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo aqui, procure saber melhor qual que é o objetivo do coach. E olha que quem está falando aqui não é um coach, tá? Eu não sou coach, não sou formado, mas eu sou um grande entusiasta e fico às vezes um pouco triste de ver. Triste até a página 2 porque a gente tem generalização em todas as áreas da vida. Mas eu fico um pouco triste de ver o quão potente é essa ferramenta, o quanto temos profissionais bem capacitados e bem capacitados iguais a você e a outros vários que eu já conheci, como alguns que eu acompanho, igual o Joel J na Sim. internet, que eu sou super fã, e às vezes acaba banalizando ou diminuindo Uhum. bons recursos, ótimas ferramentas como esse. Então, quem tem um pouco de preconceito, quem tem dúvida, eu convido a conhecer um pouco mais, buscar se informar melhor, ver as ferramentas e, se tiver recurso, inclusive a fazer o curso, a formação, tá na minha lista, em algum momento eu vou fazer, mas que é muito interessante. E eu reforço esse seu pedido, essa sua dica também, porque o coach, ele é o treinador, ele é aquele que vai organizar as suas ideias. Nós temos muitas ideias. Ideias sem ações, elas serão eternamente ideias, né? Então, o papel do coach é organizar tudo isso, né? E como é o pilar, né? Sair do ponto A para o ponto B. Como é que eu faço isso? Quais são os caminhos que eu vou seguir para poder chegar? De que forma, no meio do caminho, se acontecer algum imprevisto, o que eu faço? Eu retomo para o início? Eu busco uma saída? Este é o papel do coach, é o direcionamento. Eu também lamento, às vezes as pessoas acham que o coaching, vocês vão fazer milagres. Não, não existe milagre. Não existe milagre. Né? Você vai ganhar milhões, ganhar helicóptero, carro, você pode, é totalmente possível, dentro daquilo que você, do que você praticar, das suas ações, das suas conquistas, né? O José Roberto Marques, ele é um exemplo que eu tenho como uma referência. Eu não fiz no instituto dele, eu fiz em outro instituto, né? Na época eu decidi por detalhes mesmo, mas ele é um exemplo porque ele não, ele pega a imagem dele. É uma pessoa simples, de fala simples e que não trabalha nada no extremo, né? Ele trabalha com muito conhecimento. O filho dele, que é o Marcos, que segue, que tem um acelerador, já tem um outro propósito. Hoje trabalha com empresários, né? E eu conheço pessoas que fizeram um acelerador com ele e que estão voando. Não, conheça mais esse mundo.
É muito interessante mesmo, mesmo. Para quem tem dúvidas, procure conhecer que vale muito a pena. Legal. Muito bom. Acho que vale essa dica, esse direcionamento para aquilo que a gente tem dúvida, um pouco de preconceito. Antes de mais nada, é importante a gente se informar melhor e conhecer e ver mais profissionais em toda a área, e tem a ver com o nosso assunto, inclusive, em todas as áreas tem bons profissionais e maus profissionais. E no coach deve ter o público que está naqueles 10, que saiu do 80 ao invés de dos 10 de destaque, foi para os 10 de buscar outra coisa ou ser substituído, e faz parte do show. Faz parte, faz parte. E falando da questão do coach, me faz lembrar inclusive algumas literaturas que eu já tive em contato em treinamento, Rubens, que é de líder coach, por exemplo. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho qual o papel do líder, e a gente já vem dando alguns spoilers, falando um pouco mais sobre isso. Qual que é o papel real do líder na prática do desenvolvimento do time? A primeira premissa, não cobrar, conscientizar. Poxa, mas aonde está a diferença disso? A cobrança excessiva, ela pode te dar um resultado imediato, sob pressão, né? Porém, a conscientização, ela te traz um resultado sólido e um resultado perene, a curto, médio e longo prazo. E o líder coach é aquilo que nós comentamos. É aquele que separa dentro da tua carga de trabalho, que não é pequena, a gente sabe disso, mas que ele separa um período para lidar com pessoas. Qual é a necessidade do meu time? Eu preciso trabalhar todos com igualdade diante das suas desigualdades. Esta é uma outra premissa que a gente segue. Porque dentro da sua equipe você tem 10, 15, 20 pessoas, pessoas que têm origens diferentes, que vêm de formações diferentes, né? E como é que você faz para lidar com equilíbrio nisso? Então lembre-se disso, trabalhar todos com igualdade diante das suas desigualdades. O que é isso? É você dar a mesma possibilidade de desenvolvimento, de elaboração de resultados, de entrega de resultados para todos. Muito cuidado com a cilada de que aquele que me dá mais resultado, eu vou dispensando mais energia para ele. Não, muito cuidado com isso. Todos merecem a energia do seu gestor por igual. E, é claro, em toda equipe você vai encontrar pessoas de alta performance, de média e de baixa performance. Normalmente ela é composta por isso. Então, a tua energia, ela precisa ser canalizada para todos. E cada um diante da sua necessidade. Porque aquele que está em alta performance também, ele chegou e precisa manter. E isso requer, de novo, muita inovação, muita criatividade, muita renovação. Talvez não seja o mesmo trabalho que você vai fazer com um que está com uma produtividade média, que precisa desenvolver. Por isso que, voltamos a dizer, a inteligência emocional dentro do líder coach, ela é fundamental. E é um grande desafio, Rubens, porque dentro de um time, você vai ter aquela pessoa que tem uma ótima performance e desempenho, você vai ter o grupo dos medianos, Exato. Vai ter aquele que você vai ter que desempenhar um trabalho que não sabe que está ali nos 10 para baixo, que você não sabe se vai ter que trocar, se ele vai procurar outra coisa, vai seguir. E, enfim, tem todo esse desafio, junto com equilibrar a entrega dos resultados, junto com cuidar de todos os processos do dia a dia. E acredito que é uma grande dificuldade diferenciar a forma de atuar com cada um desses grupos. Sim. Porque onde que geralmente a gente escuta algumas queixas? Fulano tem uma personalidade muito forte, ciclano vem de um berço muito distinto e tem dificuldade com questões básicas de educação, outra pessoa é mais arredio, rebate tudo que eu trago. Então, geralmente eu percebo, Rubens, que as queixas, elas são voltadas ao diferente do líder. A diferente da personalidade ou muito diferente da forma como ele entregava antes de ser um líder no qual ele entrega resultado por meio do esforço das outras pessoas e não pelo dele. Exatamente. São fases, né? Como você comentou até em relação ao livro, dessa transição. E dentro dessas fases, a gente até sugere para que esse líder... ele busque também uma forma de orientação,
né? Ele busque conversar com pares que já passaram por isso, né? Pessoas que ele tenha a afinidade e a confiança e procurar ajuda. Procurar ajuda não é demérito para ninguém, pelo contrário, é nobre você procurar uma ajuda naquele momento em que você precisa se reinventar, né? Mas eu continuo dizendo, a liderança é algo fantástico, é algo fantástico, né? Existem líderes que a gente observa, né? E que são são situações assim, são insights, são coisas que você percebe que não são coisas do cotidiano. A pessoa traz alguma coisa a mais, traz alguma luz, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Eu admiro demais o Bernardinho como líder. Eu acompanho a carreira dele, o livro dele, enfim, palestras que nós fizemos com ele. O sentido que ele tem de equipe é muito alto, muito grande. E ele diz o seguinte, eu só ando com quem quer voar comigo, quem não quer. Então ele traz na essência algo muito diferenciado, muito diferenciado. E ele chama para si a responsabilidade. Se o grupo estiver com desempenho e não entregar o resultado, eu chamo essa responsabilidade para mim. Agora, se o grupo não estiver com desempenho, eu também chamo a responsabilidade para mim. Então, eu estou ali na vitória, na derrota, estamos juntos sempre. E isso faz com que a tua equipe tenha a relação de confiança, a relação de autoridade, não de poder. Esse é um outro aspecto também que a gente debate muito, entre poder e autoridade. O líder que consegue ganhar a autoridade da tua equipe, você está um passo à frente. E como é que você começa a perceber isso? Quando você vê a equipe repetindo as suas frases, os seus gestos, a forma de agir, você já começa a identificar que você está no caminho certo. Que legal, que legal. E aí, quando você fala de liderança, é aquele líder que os exemplos que ele traz no dia a dia, na forma de lidar com as pessoas, em como resolver os problemas, nas tomadas de decisões, no conjunto da ópera inteira, Sim, da sim. obra inteira, ele demonstra tudo isso Exato. dia a dia. E isso é repetido em alguns momentos, como você comentou, quando isso de fato está surtindo resultado pela equipe. E aí me lembra de trechos de conteúdos, séries medievais da época dos reis, que tem a máxima o seguinte, que o rei que precisa repetir que é rei, verbalizar isso, ele não é rei de verdade. É isso. E o líder, como você está trazendo, o demonstrar que ele é um líder de fato, é ele ver as pessoas, a equipe sendo promovidas, Sim. a evolução das pessoas, independente de posições e promoções, nas atitudes, uma evolução em vendas, uma evolução numa entrega, num relatório, todo esse conjunto que a gente poderia dar N exemplos. Exatamente. E aí você trouxe um trecho, Rubens, que eu achei muito interessante, foi falar, liderar é maravilhoso. E aí me veio uma pergunta aqui. É só o líder que lidera de fato? Ou seja, é só quem está com a função, cargo ou cadeira de líder que exerce essa atividade de liderar e influenciar pessoas? Não, eu acredito que não. Eu imagino que esta pessoa, ela traz dentro da tua função, ela traz essa bagagem da responsabilidade, né? Mas o próprio colaborador, ele consegue liderar as suas atitudes, os seus formatos, ele é líder de si mesmo. E você, quando você consegue formar uma equipe que você tem essas pessoas espalhadas, elas vão influenciando as outras também. Porque liderar é influenciar de forma positiva as pessoas, de forma que ela tenha atitudes positivas. E o próprio colaborador, ele tem essa capacidade. Ele tem esse poder de fazer com que pessoas que estão ao seu lado, elas cresçam juntos. É aquele, por exemplo, eu vou te dar voltando a falar em vendas, que é a nossa raiz, né? É aquele vendedor que está sentado e que ele vê o colega ao lado que está com dificuldade, que ele chama, vem aqui, vem ver o que eu fiz, olha o que aconteceu. Então, ele mesmo vai estimulando, ele não depende somente da liderança. Você vai criando forças, você vai criando lideranças dentro do seu próprio time. E isso é um exemplo. Novamente falando do Bernardinho, ele vai criando essas lideranças dentro do seu time, onde além dele cobrar do outro também, que eu falei sobre cobrança e conscientização, né, eles vão se conscientizando do papel de cada um. Porque uma equipe, quando você deixa de fazer
o teu resultado, automaticamente, para o resultado global, você vai pesar para os outros, né? Alguém vai ter que fazer mais para suprir. Então, criando essa consciência, essas sublideranças, isso é fantástico. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou consultor de um grande laboratório óptico aqui em São Paulo, um dos principais do país, e eles têm a nomenclatura de braço direito. Então, tem tantos braços direitos que eu já nem sei mais quem são, né? Então, às vezes eu pergunto, quem é o braço direito? Eu falo, olha, tem uns 5 ou 6, mas eu entendo que aquelas pessoas já estão transformadas a conscientizar da responsabilidade. E esses acabam multiplicando e influenciando os outros também. Muito bom, muito bom. Ou seja, eu posso ser líder para baixo, para o lado e para cima. Exatamente. Muito bom. E é interessante quando a gente para pensar um pouquinho na nossa trajetória profissional, e aí eu vou trazer o meu exemplo. Na minha trajetória, eu consigo imaginar pessoas que não tinham funções de liderança e me influenciaram muito positivamente. Porque marcou um comportamento, porque marcou uma habilidade muito acentuada. Então, ó, fulano não tinha um cargo de liderança, eu não respondia para essa pessoa, seja da minha área ou de outra. Mas eu lembro que ele tinha uma oratória muito bem desenvolvida, apurada, Exato. passava as mensagens com clareza, onde ele chegava, ele se comunicava muito bem. A outra pessoa, muito focada em resultado, preocupada sempre em dar feedbacks ou pedir feedback sobre as suas entregas, preocupada com os prazos, com a qualidade da entrega. Então, essa pessoa é uma referência para mim de qualidade, de certa forma, uma alta performance. O outro, em oratório, uma outra pessoa é aquele pau para toda a obra. Ela tem prazo, ela tem entrega, ela tem demanda, mas precisou de qualquer coisa, ela vai lá e te ajuda. Sempre tem uma palavra de incentivo, ou não é nem no lado motivacional, sempre tem uma boa indicação. Olha, se acalma, procura tal fulano, tenta refazer, vai com calma, segura um pouco o emocional, vai no racional, vai dar certo. Então, ao longo da nossa trajetória, eu tenho várias pessoas no qual tenho muito orgulho de ter essa lembrança viva e em vários momentos da minha vida, Rubens, essas pessoas aparecerem. Como você falou da liderança, eu já pensei em uma outra linha. O líder, nem todos sabem, Rubens, que ele vai além da empresa. Ele chega na casa das pessoas. E ele chega na casa das pessoas do lado positivo ou negativo. Porque quem nunca conversou com um amigo, um esposo, uma esposa, alguém do seu círculo social e ouviu alguém desabafar problemas do chefe? Ou, por outro lado, quem nunca conversou com uma pessoa e falou, cara, eu aprendi isso tal momento da minha vida, ou minha vida mudou por conta da parceria que eu tive, dos aconselhamentos e do aprendizado proporcionado por aquele gestor. Eu estou ouvindo atentamente o que você está dizendo, porque é um tema que eu adoro, né, liderança, porque está muito voltado mesmo para alta performance. Lembrei de um exemplo de liderança agora. Eu estive recentemente numa loja, uma loja bem conhecida, e fui comprar uma camisa. Eu precisava de uma camisa branca para fazer um evento, né, uma palestra. E eu pedi para a vendedora, falei, olha, eu preciso de uma camisa branca. Ela me trouxe tudo menos a branca, porque era meio amarelinho, e falou, olha, tenho essa aqui, tá aqui, o senhor vai levar? Eu falei, então, mas isso não é branco, né? Não é o branco que eu preciso, isso é amarelo. Ela falou assim para mim, não, o senhor está enganado, é que a cor da luz está interferindo na camisa. Na hora, eu confesso que fiquei um pouquinho bravo, né? Mas eu falei, não, obrigado, eu te agradeço. Ela falou assim, você não vai levar? Eu falei, não vou levar, obrigado. Quando eu virei, veio a líder dela e falou assim, ele não vai levar? Ela falou, não, ele não gostou da cor. Aí a líder falou para ela assim, mas não pode perder o cliente na minha frente. Né? Eu falei, bom, já refletiu. Aí eu comecei a entender a atitude dela. E eu fui mais à frente e fui na mesma rede, na mesma loja. Né? Na loja da mesma rede, um pouquinho mais à frente na rua. Né? E eu entrei e fui atendido por um rapaz que ele me disse, seu nome, por favor? Eu falei, Rubens. O senhor está buscando? Aí ele perguntou, mas para qual objetivo o senhor precisa da camisa branca? Eu falei, não, vou fazer uma palestra assim. Qual é a roupa que o senhor vai usar? O senhor vai usar algum blazer, alguma coisa? Eu falei, olha, eu estou decidindo ainda. Ele falou, então só um instante, eu vou mostrar para o senhor uma combinação que talvez fique bacana. Ele foi lá, ele me trouxe.
eu levei a camisa, o blazer, o sapato e o cinto. Que legal. Né? E aí, quando eu cheguei, fui no provador, ficou exatamente o que eu imaginava. Eu fui no provador e veio o gestor dele, o gerente da loja, falou assim, senhor Rubens, tratando pelo nome, o senhor foi bem atendido pelo o nosso atendente Marcelo, eu gravei o nome dele. Olha só, gente boa, hein? Gente boa, nome. Eu fui atendido pelo Marcelo, o senhor foi bem atendido, o senhor precisa de mais alguma coisa? Eu falei, não, agradeço a atenção, elogiei até o atendimento dele e eu já voltei nessa loja 3 vezes. Olha só que ótimo exemplo, Rubens. E eu procuro sempre pelo Marcelo, eu sei os horários que ele está lá, né? E quando ele me vê, ele já sabe, seu Rubens, tá precisando, eu lembro daquela que o senhor já levou, não, essa é parecida, não, vamos buscar outras. Então, é incrível isso. É muito bom, Rubens, e hoje ouvindo um podcast no caminho para cá, para gravar, eu ouvi alguns exemplos que me marcou bastante. Eu falei, se surgir a oportunidade, acho que é uma ótima forma de compartilhar esse tema. E aí, nessa palestra que eu estava ouvindo, a palestrante dizia o seguinte, quando uma pessoa vai comprar uma carne no açougue, quem está atendendo, o açougueiro, o atendente ali, a pessoa do outro lado do balcão, ela está vendendo uma peça comum de carne. Picanha, uma fraldinha, um contra, ela está vendendo apenas um pedaço de carne. Para a pessoa que está do outro lado, buscando aquele atendimento para comprar, ela não está em busca da carne, ela está em busca do churrasco. Exato. E esse churrasco, ele é parte de um evento que pode ser a comemoração de uma formatura, a comemoração de um aniversário, pode ser uma reunião de amigos, um chá de bebê, um evento social da mais variado objetivo que pode ser. E quando você tem essa diferença, os interesses e o nível de valor é totalmente diferente. Totalmente. Como, por exemplo, no mundo que eu faço parte, que eu gosto bastante. Quando alguém vai comprar por meio de um profissional, um empresário, um profissional da marcenaria, um móvel e vai até esse profissional para que ele faça um móvel, a pessoa está contratando um serviço. Isso. Esse profissional, no local que vende a matéria-prima, ele está comprando um produto. Mas em cada uma dessas etapas tem pessoas com interesses e perspectivas sobre o outro totalmente diferentes. Que é o que vai comprar o móvel, o cliente final, ele está não em busca de um produto, ele está realizando um sonho. Um móvel planejado, na cor, com a funcionalidade, com o melhor aproveitamento do espaço. Aquele que está fazendo a transformação da matéria-prima para entregar para o consumidor final, ele está preocupado com o serviço, com tempo, com qualidade, ele está preocupado com rentabilidade, com uma série de coisas, com mão de obra, que pode ser, e é uma dificuldade em vários cenários. E aquele que está vendendo é uma venda entre 20, 30, 40 que ele vai fazer no dia. Então, olha esse trecho falando do móvel, falando da questão da carne e a analogia com o churrasco, o como a gente não tem a percepção do quão é importante para o outro aquela conquista, aquele produto, aquele serviço. E o que você trouxe aqui está exatamente ligado com isso. Se a gente não consegue se esforçar para fazer perguntas, para entender o que o outro precisa, que é a tão falada venda consultiva, a tão falada venda de produtos agregados, se chamem do que achar melhor, que no fundo é fazer o cliente sair feliz e não deixar ele esquecer de nada, esse é o objetivo principal, ele está presente em vários contextos, em vários tipos de comercialização e entrega de venda de produtos e serviços. E tem tudo a ver com a camisa branca que você trouxe de exemplo. Totalmente. E tem um tema que eu trago nas minhas palestras de vendas, que são os 3Ds das vendas, né? Toda pessoa que ela vai comprar, ou ela tem uma dor, ou ela tem um desejo, ou ela tem uma dúvida. Então, se você consegue identificar organicamente, né? Não precisa ser algo robótico, será que ela tem uma dor? Será que não? Se você consegue identificar se ela tem uma dor, se ela tem um desejo, tem uma dúvida, existem os gatilhos mentais que são infalíveis. Quando você percebe que ela tem um desejo, por exemplo, né, como você disse, olha, ela está comprando a carne, mas ela vai comemorar alguma coisa, você usa o gatilho mental. Imagina quando isso acontecer.
Imagina quando você estiver lá no churrasco e isso estiver bem feito, assim, 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 você já deu o gatilho mental. A nossa mente ela já processa tudo isso, né? Quando você tem uma dúvida, as pessoas elas gostam de ser inseridas nos grupos da sociedade. Então você vê a pessoa às vezes quer comprar uma determinada marca de celular. Mas o porquê isso? É porque as amigas compram, porque querem, ela quer inserir ali no meio, ela tem essa Quer se necessidade. sentir parte. Ela quer se sentir parte disso. Então, quando existe essa dúvida, a gente dá uma dica, é o seguinte, utilize assim, olha, todos esses daqui são ótimos, mas a maioria das pessoas estão optando por esse. A mente dela já processou. Então, quando tem O efeito manada. Total. Quando você tem o desejo, você usa a imaginação para levá-la até o ponto final. Quando você tem a dúvida, você traz para o efeito manada, a maioria está optando por isso. E quando você tem uma dor, você utilizar a palavra, isso vai melhorar muito o que você precisa. Dor melhora. Isso fecha a conta. Então, é claro que rapidamente, foi só um spoiler, mas a gente trabalha isso em vendas e são gatilhos assim que levam ao fechamento. E o que nós queremos, quando nós falamos levar a um fechamento de vendas, é entender que você está solucionando algo para o teu cliente, de forma clara, de forma objetiva, né? E que ele vai sair dali satisfeito com aquilo que ele escolheu. Muito bom. E quando a gente fala em atendimento, liderança, eles estão totalmente conectados. Super. E a gente tem referências de empresas que têm a cultura do bom atendimento. E se cada um for pensar num exemplo de uma situação de um mau atendimento, também vem vários exemplos. A questão do bom atendimento está relacionado a uma cultura ou está vinculado a habilidades específicas de um certo grupo, de algumas pessoas da empresa? O que eu quero dizer com isso, Rubens? Bom atendimento é algo que faz parte do ar da cultura daquele lugar, ou bom atendimento, excelente atendimento, ele está vinculado a um líder específico que vai desenvolver aquele grupo e vai ter 2, 3, 5, 80% do time fazendo um bom atendimento? Na minha visão, a cultura organizacional é aquilo que define, né? Porque você pode trazer um colaborador com ótimas competências, um colaborador já com uma ótima formação. Se você inseri-lo numa cultura que não é adequada, provavelmente você terá mais um dos mesmos. Ao passo que a cultura organizacional, ela age ao contrário. Você pode trazer pessoas em formação, trazer para dentro da sua cultura e multiplicar isso. Então, está inserido sim na cultura organizacional, né? E a partir daí, os nossos comportamentos eles passam a ser espelho daquilo que nós vivemos. Então a gente precisa trabalhar para fortalecer a cultura, A para que esse cultura. ambiente, que é muito forte, Sim, ele influencia, tanto potencializando quanto repelindo aqueles que exato. não estão dentro daquele da propósito. A cultura. A cultura da empresa é fundamental. É a base, é um dos pilares fortes para você ver uma empresa que às vezes passa por uma dificuldade, como é comum, e ela se sustenta por conta da sua forte cultura, por conta daquilo que os seus colaboradores têm em mente e têm como compromisso junto a empresa, né? Mais uma vez, falamos da reciprocidade. O que a empresa ela transmite para o colaborador e o que o colaborador tem como retribuir para a empresa de uma forma de uma conexão muito forte. Muito bom, Rubens. E tudo isso que a gente está trazendo, comparando com a concorrência, pensando em uma empresa, a gente está falando todo esse conteúdo aqui. Isso você entende como base para um bom atendimento, para um bom desenvolvimento de equipe, ou tudo que nós trouxemos aqui, a gente está falando aqui de alta performance? Tudo que nós trouxemos ele está vinculado à alta performance. Qual que é o conceito, Rubens, de alta performance? Alta performance, assim, nós temos alguns pilares. Primeiro, trabalhar com a empatia. Mas não essa empatia que nós estamos acostumados a ouvir. Vamos nos colocar no lugar do outro. Você nunca vai sentir a dor do outro porque você não é o outro.
né? Então, o que nós temos que ter é atitude compassiva com o outro para poder trabalhar nessa questão da empatia. Deixa eu explicar mais detalhadamente isso. A empatia é você se colocar no lugar do outro, entender as suas necessidades e saber como é que você pode contribuir para que ele saia disso, para que ele busque alternativas para sair disso. Esse é um dos pilares. O outro pilar da alta performance está na reciprocidade. É colocar o cliente na cena. O cliente precisa entender que você não está só de olho no dinheiro dele, você está de olho no negócio dele também, você está de olho naquilo que vai gerar solução para ele. E ele consegue perceber isso. Por fim, a questão da alta performance é você transferir sentimentos. Qual é o sentimento, qual é a cultura da tua empresa que vai transferir esse sentimento para o teu cliente e para que ele esteja cada vez mais sólido, que ele crie um elo com a tua empresa. Que isso é fidelização, é criar esse elo, é criar essa forma de que o tempo vai passando, as gerações vão ficando sempre na mesma linha de pensamento, de raciocínio e de consumo também, né? A alta performance, ela é desenvolvida. A alta performance são escalas, né? E que nós temos que entender aonde chegou o nosso limite, aonde nós precisamos ultrapassá-lo, aonde chegou o nosso limite, aonde nós precisamos avançá-los. Então, aonde chegamos até aquela linha e como nós vamos fazer para ultrapassar aquela linha. É estratégia do como, né? O que fazer, como fazer, quando fazer. E por isso que ele é um tema muito abrangente, um tema que tem várias correntes que defendem algumas formas, né, de alta performance. Eu defendo muito a questão da construção. Eu acredito que tudo aquilo que você constrói, que os seus pilares são fortes, eles permanecem fortes independente do vendaval. Então, eu sou muito a favor da construção e não do imediatismo, do resultado imediato. Ele pode ser temporário. Legal, Rubens. E aí, falando de alta performance, eu imagino que o que é definido se ela é alta performance ou não está diretamente relacionado à expectativa do cliente. Sim. Seja o cliente interno, dependendo da área que você atuar na empresa, seja o cliente externo, que é quem mantém a empresa de pé. Falo isso no sentido de como que eu faço a distinção do que eu estou fazendo básico e quando que eu descubro que eu estou performando no nível de alta performance. Estamos fazendo o possível ou estou fazendo o meu máximo? Boa. É isso aí. Como que a gente consegue distinguir isso? Com share de mercado, fatia de mercado, com NPS do cliente, com maior mix de produto, um valor maior, um ticket médio de venda, tudo isso? Todos são indicadores, esse é um conjunto, acho que é tudo isso mesmo, e o que eu mais admiro no mercado hoje são empresas que se antecipam, elas não esperam o problema acontecer com o seu cliente para depois resolver. Ou seja, ela procura fazer algo de forma antecipada para prevenir aquilo. Pode existir algum problema no meio do caminho? Pode, é natural, mas a empresa já esteja preparada para essa situação. Então, como é que a gente observa que estamos em alta performance? A nossa entrega e os nossos resultados. Eu sempre digo o seguinte: você quer saber de forma mais simples como é que está a sua performance? Você entregou esse mês o resultado melhor do que o mês passado? Entreguei, então está tudo bem. O mês que vem você vai entregar melhor do que esse mês? Isso é alta performance. Porque quando a gente faz um paralelo com o mundo do esporte, fica mais fácil mensurar isso. Porque está vinculado a quem chega primeiro, quem tem o melhor tempo, quem tem mais potência, enfim, um conjunto de regras que está relacionado com a modalidade. Quando a gente vai para o mundo dos negócios, esse indicador ele vai ampliar muito mais. Muito. Então, alta performance, o indicador de venda, ele é importante, fundamental, mas não necessariamente o que vendeu mais foi alguém que tem alta performance. Sim. Talvez a questão da percepção do cliente, dos clientes, sobre aquela filial, sobre aqueles profissionais de venda, consultores, vendedores, não seja tão boa assim, mesmo alcançando o resultado.
Então, quando a gente olha o indicador resultado, venda, ele alcançou uma alta performance em relação a bater a meta daquele mês ou comparar com o mesmo mês do ano anterior. Agora, quando a gente olha a satisfação do cliente, Sim. ampliar fatia de mercado, aquele cliente que você vendia aquela quantidade de itens em um valor X, você aumentou a quantidade de itens, você começa a ampliar o leque. Isso. E aí falar sobre alta performance, você vai ter a necessidade de olhar várias linhas para conseguir atribuir e ter um consenso se aquilo se você está entregando o básico ou se você está em alta performance. Perfeito, por isso que a gente menciona que um conjunto de indicadores é que vai trazer isso. Nem sempre aquele vendedor que fatura mais é o que tem alta performance. Se você for olhar, por exemplo, rentabilidade, quem é o que traz mais rentabilidade para a empresa? Quem é aquele que insere mais mix de produtos na empresa? Né? Quem é aquele que faz uma cobertura maior dos seus clientes dentro da empresa? Aqueles, claro, que trabalham com carteira de clientes. Tem aqueles que não. Né? Então, são vários aspectos, como você mencionou, para serem avaliados. E aí, dentro desses aspectos, se você começa a ver uma recorrência de evolução, você sabe que a pessoa está sempre naquela linha. E também tem um outro detalhe. Quando a gente traça a linha média, né? Você traça uma linha, um limite sobre os seus resultados. Quando você percebe que esse colaborador ele se mantém estável acima desses resultados, você começa a enxergar uma alta performance. Quando você começa a ver essa curva oscilando muito, é porque algo precisa ser ajustado. Então, são vários indicadores mesmo que eles precisam ser analisados ponto a ponto, todo mês. Isso é fato. Né? Que compara, como você disse, comparado ao ano anterior. Mas o ano anterior, será que teve algum fato pontual que desenvolveu sazonalidade? Então, é legal ter essa amplitude para você poder analisar. E é importante tanto para o vendedor, para quem está executando, quanto para quem está liderando, ter essa visão mais ampla. Sim. Não quero nem trazer no âmbito político, mas trazer para a ação, o acontecimento em si. Teve um caso que eu vi, não sei se foi o governador, ou se foi, acho que foi o governador, se vangloriando no período da pandemia, no primeiro ano da pandemia, que teve uma queda do índice de homicídios e de acidentes na cidade. Eu falei, deixa eu entender um pouquinho. Não fecha. Ele está comparando o quê? Com o mesmo período do ano anterior. Só que o ano anterior, ao primeiro da pandemia, a vida estava normal. Sim. Todo mundo na rua, trânsito, todos os problemas corriqueiros de uma grande metrópole como São Paulo. E aí, a base de referência veio o quê? Pandemia, onde até o ambiente melhorou, porque teve menos emissão de gás carbônico, por questão de ter menos carro e uma série de outras coisas. Então, é importante a gente ter uma visão sistêmica, um entendimento do todo, para não fazer comparações desproporcionais e olhar um número como esse e falar assim, nossa, a nossa cidade está melhorando. Não está melhorando coisa nenhuma. É que a comparação foi desproporcional. Os desafios, né? Os desafios da gestão e que isso torna tão dinâmico, tão intenso. E para que esses desafios sejam superados, para a gente conseguir melhorar ou fazer gestão, seja fazer gestão e melhorar que quem tem a função de gerir ou quem tem a função de executar. Ambos vão utilizar a orientação dessas informações. É preciso acompanhar. Muito. E saber qual que é o objetivo. Se não tiver isso claro, dificilmente vai conseguir evoluir. E o que a gente está falando de alta performance, dificilmente você vai ter um único indicador. Não é difícil. Você vai ter uma série de indicadores. E que para isso seja evoluído, você precisa acompanhar e ver quais são as dores, as oportunidades, quais são as nuances que tem em cada um desses tópicos, dessas linhas para poder melhorar. É isso que torna a gestão de pessoas atrativo, né? Porque ela é dinâmica, ela é intensa,
ela não tem rotina. Então, é um aprendizado contínuo e isso faz com que você se movimente o tempo todo, que você busque o tempo todo, né? Está chegando a inteligência artificial, mas ela vai tomar espaço do profissional. Existem várias discussões sobre isso, então isso está tornando cada vez mais intenso. E isso eu tenho visto as pessoas se movimentarem em busca de conhecimento, né? E deste conhecimento transformar em sabedoria. Porque o conhecimento você vai, compra 10 livros, lê, mas eu quero ver transformar-se em sabedoria. É importante, eu gostaria de fazer uma contribuição, Rubens, sobre essa questão do conhecimento e sabedoria, já a gente caminhando para o fim desse ótimo papo, que eu ouvi algo muito interessante. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar numa salada de frutas. E é exatamente isso, porque a gente fala muito de buscar conhecimento, conhecimento é uma ótima ferramenta, é a chave para a gente estar preparado para as situações do dia a dia, para as oportunidades, mas também a gente tem que considerar nessa balança que acúmulo de conhecimento sem colocar em prática, ele não é igual uma água parada. Muito em breve ele vai acabar gerando mau cheiro, no sentido da comparação de que ele não vai ter muita funcionalidade. E o nosso cérebro, naturalmente, vai começar a expelir, vai começar ficando longe as informações daquilo que você não assimilou e colocou em prática. Então, a busca do conhecimento é importante que ela seja oportuna para você estar no momento de colocar em prática. E eliminar as barreiras. Mas a minha idade já está avançada. Porque não existe barreiras, né? Nós somos assim dotados de infinita grandeza, de possibilidades de evolução, né? É o fazer. É o planejar e o fazer e o acontecer. É isso que nós sempre buscamos. Rubens, para a gente fechar, quero te agradecer a disponibilidade e a presença de estar aqui. Foi um ótimo papo. Tem muitas ramificações e oportunidades para a gente adentrar e se aprofundar em várias coisas que fazem parte desse universo. Mas gostaria que você falasse agora do livro que você está em vésperas de lançamento. Sim, primeiro te agradecer pela oportunidade, que papo legal, ficou aquela vontade do quero mais, né? Mas vamos voltar a falar, tenho certeza que o pessoal que nos acompanha também. E dia 22, próxima semana, próximo sábado, nós teremos um evento. Eu sou licenciado da KLA Eventos aqui em São Paulo, uma das maiores empresas de educação corporativa do país, onde eu tenho orgulho de fazer parte disso. E foram selecionados 20 palestrantes de todo o Brasil, e eu tive a honra de fazer parte disso, e nós escrevemos um livro chamado Viva o Extraordinário em Vendas. Então, para aquele que está iniciando na carreira de vendas, para aquele que quer aprimorar, ou para aquele que já está num nível bastante elevado e quer conhecer coisas novas, Viva o Extraordinário em Vendas. Ele é um manual completo de vendas, de assuntos incríveis. Eu, particularmente, falo do pitch de vendas. Então, como fazer o pitch para você ter uma venda de impacto? Então, esse livro, Rubens, é a junção da experiência prática e de estudos de 20 profissionais com visões diferentes que vão falar de vendas e reuniram isso numa ordem lógica em um único livro. Num único livro. Muito bom. 20 capítulos com ideias, são palestrantes que estão no mercado há muitos anos e trocam experiências, enfim. É uma das obras assim mais fantásticas que eu participei, por isso que eu falei, estou honrado de fazer parte disso. Já está disponível pré-venda? Ainda não, porque o lançamento é dia 22 e logo nas nossas redes sociais nós vamos divulgar aí a liberação para venda e eu tenho certeza que será um sucesso. Com certeza, Rubens. Eu vou adquirir esse livro com certeza, porque faz parte do meu universo. Que bom. Quero muito me preparar para aprimorar o meu trabalho por meio da experiência e compartilhamento de estudos e práticas de gente que tem tanta bagagem como esses 20 e você que se reuniram para compartilhar. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho e continue aí levando conhecimento, levando essa jornada do conhecimento para muitas pessoas. Obrigado, Rubens. E para vocês que estão acompanhando e chegaram até aqui, o meu muito obrigado. Com certeza nós vamos ter continuação desse papo, falar de atendimento, alta performance, liderança. Esse é um assunto que eu gosto bastante e tem muita gente que está aí nos ouvindo, nos assistindo, que gostaria de aprender um pouco mais. Gostaria de pedir o seu like, que você se inscreva no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos que nós vamos disponibilizar por aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.